Salmo de número 1. Está escrito: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido, ou prosperará. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Santo Deus, nós temos total dependência do Senhor nessa vida que vivemos. Reconhecemos nossa inadequação, temos plena consciência que não somos merecedores de tamanha salvação. Nós te agradecemos por cada pessoa presente aqui neste lugar. Te agradeço pela minha vida, te agradeço também pela vida dos irmãos. Senhor, me dá condições para falar a tua palavra de forma inteligível, que todos aqui possam compreender. E que todos aqui também possam receber a tua palavra. Às vezes nós estamos na tua casa, Senhor, mas a nossa mente não está na tua presença. A nossa mente está longe, está vagando. Mas eu te peço que o Senhor, pelo poder da tua palavra e pelo teu Espírito, que o Senhor possa colocar a nossa mente cativa em ti. Que saiamos daqui nessa noite tendo convicção de que o Senhor falou aos nossos corações e que esta palavra, ela possa ficar gerando vida em nossos corações. Nos ensina, Senhor, que nós nos tornamos aquilo que consumimos e que através da tua palavra, que possamos consumir aquilo que é bom para a nossa alma, para a nossa vida espiritual. Toma a direção da Igreja Batista em Vila Gustavo. O dono dessa igreja é Jesus Cristo. É o Senhor que governa essa igreja, é o Senhor que envia recursos para essa igreja. Deus, que essa igreja avance e que teu reino avance, Pai. Tenha misericórdia de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você é o que consome. Interessante falar sobre esse assunto, porque muitas enfermidades, muitas doenças físicas, elas são consequências de uma péssima alimentação. E é algo tão estranho que aquilo que não gera uma saúde com qualidade para nós é aquilo que a gente mais gosta, né? Aquilo que a gente mais gosta. A gente gosta de sentir aquele gás queimando na garganta do refrigerante. A gente gosta do açúcar. A gente gosta de comer as guloseimas, as coisas dessas vidas que oferece. E a gente come. E quando a gente vai parar para perceber, muitas enfermidades são consequências daquilo que nós consumimos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Eu lembro certa feita que eu estava tentando beber o café sem açúcar, estava com dificuldade, e um colega disse para mim: é porque você não gosta do café, você gosta do açúcar. Por isso que você não consegue tomar um café sem açúcar. Interessante que, segundo alguns estudiosos, alguns especialistas, dizem que a margarina em si, nem as moscas querem, mas a gente consegue comer um pão francês com a margarina. E a gente vê consequências de muitas doenças e enfermidades, que na verdade são resultados da nossa péssima alimentação. Nos alimentamos mal. E para a gente ter uma boa alimentação não é fácil, porque é uma luta. Por isso que não é fácil você colocar em prática essa dieta. Porque vai na contramão, porque a gente gosta daquilo que realmente, de fato, não alimenta. A gente aprende que se alimentar não é comer muito, mas é aquilo que você come. A qualidade não está na quantidade. Está no conteúdo daquilo que você está ingerindo. Só que a gente faz essa conexão com a nossa vida física, que nós somos seres humanos.
Mas também nós somos seres espirituais. E como seres espirituais, nós também consumimos coisas. E esse salmo de número 1, ele tem muito a ver com esse assunto. Você é o que você consome. Muito do que você consome vai dizer quem de fato você é ou você vai se tornar. E o salmo primeiro, ele começa dizendo sobre a felicidade. A gente poderíamos falar aqui também sobre o segredo da prosperidade. Não no aspecto da teologia da prosperidade que é pregada por aí. Mas o salmo de número 1 foi um dos textos que eu gravei na minha vida. Tamires até brinca comigo. Ela, amor, você gosta de pregar no salmo número 1. Tem uns textos que marcam a nossa vida. Salmo de número 1, eu não sei quantas vezes eu já preguei nesse salmo. Mateus capítulo 4, eu gosto desse salmo. Salmo de número 73, eu gosto desse salmo. Sempre eu estou me encontrando com ele e o Senhor está ministrando coisas ao meu coração. E a gente percebe que a palavra de Deus ela é como uma fonte inesgotável, porque você bebe dessa água, mas tem água ainda para beber. Aí às vezes a gente fala que a palavra do Senhor se renova, mas na verdade não é a palavra que se renova. A misericórdia do Senhor se renova. A gente lê um texto hoje, amanhã você lê o mesmo texto, entende algo assim totalmente mais profundo, aí você diz, poxa, a palavra do Senhor se renova. Ela não se renova. A palavra não se renova, porque o que precisa de renovo é o que está velho. Então a palavra não está velha, a palavra não precisa de renovo. Mas ela é uma fonte inesgotável, só que o Senhor, Ele dá uma ml necessária para o seu dia. Ele não permite que você beba tudo. Você absorve a quantidade necessária. Então sempre você vai estar bebendo da palavra do Senhor, sempre você vai estar bebendo da fonte e vai estar sendo nutrido, vai estar sendo alimentado, porque a palavra de Deus é como uma fonte inesgotável. Então as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Mas a palavra do Senhor, ela não se renova, ela é nova em si. Quem somos? Nós que somos renovados pela palavra do Senhor. Quando nós lemos um texto da palavra do Senhor, nós somos renovados pela palavra do Senhor. E o Salmo primeiro está dizendo, bem-aventurado, feliz. Ou seja, há felicidade aqui. Bem-aventurado, ou seja, feliz o homem. Mas que homem a palavra do Senhor está dizendo? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A felicidade aqui está associada a como o homem sabe administrar o seu tempo, o que é que ele faz da sua vida. E aí ele diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Aquilo que nós escutamos muda a nossa maneira de enxergar a vida, a nossa forma de viver, muda a nossa ótica. É por isso que muitos jovens cristãos, depois que eles foram viver o mundo da universidade, muitos jovens cristãos abdicaram da sua fé, abriram mão da sua fé, porque foram jovens que cresceram na fé, na igreja, naquele ambiente de fé, e quando ele chega na sala, em uma faculdade, ele percebe que não está em uma igreja local, que não está participando de um culto, e ele agora divide espaço com pessoas que enxergam o mundo totalmente diferente dele. Professores que enxergam o mundo totalmente diferente dele. E aí esses jovens, eles começam a dar uma atenção e começam a duvidar da sua própria fé e do Deus que ela servia há tanto tempo. Porque aquilo que você ouve tem o poder de transformar a sua forma de viver, a sua maneira de enxergar a vida. Por isso que nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós estamos escutando. Pode aparentar que não gera um efeito, mas gera um efeito. E o texto diz, bem-aventurado aquele, o homem, o indivíduo, o ser humano, que não segue o conselho dos ímpios. De homens que praticam a impiedade. Ou seja, bem-aventurado aquele que não põe a sua audição em locais que não vai gerar, que não vai agregar valor espiritual para você. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. Quando eu era novo convertido, eu já não sei se eu compartilhei isso com os irmãos, mas eu andava com os cristãos que a gente falava em código.
Quando o cristão passava, que via um cristão no meio que ele não deveria estar, o cristão passava e Salmo primeiro, o irmão já entendia. Ele já entendia a mensagem. Estou no lugar errado. Não é para eu estar aqui. A Bíblia não está dizendo que você não vai ter contato com pessoas que não são da fé, que seria radical. Pelo contrário, quanto mais santo você for, mais próximo do pecador você tem que estar. Mas pregando o evangelho, não compactuando das mesmas ações, não compactuando das mesmas atitudes, do mesmo tipo de comportamento, da mesma forma de enxergar e de viver a vida cristã. Porque quando nós colocamos em prática essa orientação de Deus, nós estamos sendo felizes, bem-aventurado. Bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores. E não é fácil para nós. Porque às vezes o ser humano ele não quer testemunhar acerca da sua fé. Ele tem vergonha de dizer que é cristão em determinados ambientes, porque parece que dizer eu sou cristão é estragar a festa, é bagunçar tudo. Mas você precisa ter a sua identidade, eu preciso ter a minha identidade. E você está falando da sua vida espiritual, e eu quero dizer algo para mim e para você: a sua vida espiritual é inegociável. Você não pode negociar a sua vida espiritual. Você não pode pegar a sua vida espiritual e tratar de qualquer maneira, de qualquer forma, porque a sua vida espiritual é algo de muito importante. Deus entregou o Filho dele chamado Jesus para que hoje você tivesse essa vida espiritual que você tem. E o Salmo 1 diz isso, que não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, tem ambiente que não é para você estar. Tem ambiente que não é para eu estar, porque não vai agregar valores, não vai gerar crescimento espiritual para a sua vida, não vai aperfeiçoar o caráter de Cristo que está sendo formado em você, que está sendo formado em mim. E interessante que a sociedade ela tem uma ideia de que feliz é quem ganhou na Mega Sena. Feliz é o cara que passou no concurso público e hoje tem uma vida estabilizada. Feliz é o cara que tem 3, 4 mansões e que vive de renda. Só que felicidade na Bíblia é diferente de felicidade da sociedade. Tem pessoas que não têm mansão, que são trabalhadores informais, que moram na comunidade de São Paulo, mas quando Deus olha para ele, diz: bem-aventurado é ele. Porque não segue o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Às vezes ser cristão é ser antissocial, porque vai ter ambientes que eles não vão ceder, mas se eles não vão ceder, você vai ceder. Nós vamos ceder, a gente não pode. Nós estamos em Cristo. Nós estamos comendo do maná, do pão vivo que desceu do céu, que é Jesus Cristo. Tem ambientes que não cabe para um cristão estar. Não é porque você é melhor, é porque aquele ambiente não vai gerar valor espiritual para você. E aquelas mesmas pessoas que estão ali presentes, participando de toda aquela situação, são as mesmas pessoas que minutos depois vai apontar e vai dizer: é assim que ele é crente. Minha mãe dizia para mim: o crente é um pontinho preto e uma bacia com leite. Todo mundo vê. Todo mundo vê o crente. Essa semana eu estava no Brás e eu estou mexendo no celular para ver a localização. E do meu lado tinha um jovem. Quando eu olhei, um amigo meu de lá da Bahia, que eu fui professor dele no discipulado, estava no Brás, em São Paulo. Aí eu não perdi a oportunidade, tive que tirar uma selfie, tem que registrar. Nos momentos que a gente menos espera, tem alguém nos observando. Tem alguém te olhando. Já viu aquela ideia? Sorria, você está sendo filmado? É real, você está sendo observado. E a gente tem que tomar o devido cuidado, porque você é aquilo que você consome. Se eu sou um cristão que eu consumo o conselho dos ímpios, se eu sou um cristão que eu estou consumindo, está entre os escarnecedores, estou no caminho dos pecadores, não pecadores no sentido que todo mundo pecou, mas pessoas que propagam o pecado e que têm prazer no pecado. Que tipo de cristão é você? Que tipo de cristão eu estou me tornando? Eu estou me tornando um crente nominal, crente no nome, mas não tem fruto. Porque nós somos aquilo que consumimos. Aonde nós estamos investindo a maior parte do nosso tempo?
Aonde você investe o seu tempo, no seu cotidiano, no seu dia a dia? Diante da TV? Diante das redes sociais? Eu programei o meu Instagram para 30 minutos. E quando eu acesso durante 30 minutos, chega uma notificação para mim. 30 minutos é voando. Eu tentei programar 30 minutos durante o dia. E a grande questão, irmãos, o grande perigo é que nem sempre aquilo que te afasta de Deus é algo mal, aparentemente. Porque você vai dizer que só está acessando coisas boas. Mas a coisa boa em excesso se torna ruim para você. Você pode estar assistindo um filme legal, que tem contexto histórico, que tem contexto filosófico, que tem contexto social, mas o excesso desse consumo está roubando de você aquilo que é mais precioso, o seu tempo. E só para lembrar para você, o dia de ontem que você viveu, você não consegue mais recuperar, passou. 4 horas de relógio, 5 horas de relógio, 10 horas de relógio, que nós investimos em uma série na Netflix, que não é errado, aquelas 10 horas de relógio, não tem como voltar mais. É você pegar 10 horas de relógio da sua vida e colocar diante de uma tela. É errado? Não. É errado acessar a rede social? Também não. Mas o perigo é o excesso, porque aquilo que você consome vai transformar você em alguém. Que tipo de pessoa eu tenho me tornado? Que tipo de cristão eu tenho sido? E a gente pode investir o nosso tempo em outras coisas que vai agregar valor também. É claro que o cristão não vai ser habitolado, só vai ter uma visão teológica, ele tem que ter a visão do todo. Para mim, o cristão tem que ler de tudo. Tudo, eu falo tudo mesmo. Porque você está no mundo. Você tem que ler de tudo. Você tem que perceber tudo, até para que você possa entender o mundo no qual você se encontra. Mas precisamos ter cuidado. Quando eu entreguei a minha vida a Cristo, eu andava no meio de 15 a 16 jovens, tudo amigos. Mas eu precisei tomar uma decisão. Eu não posso mais fazer parte desse meio. Não porque eu sou melhor, porque eu vi que se eu permanecesse ali, eu não ia crescer espiritualmente. Não ia gerar valor. As músicas que eles escutam não são músicas que agregam valor. Não são músicas que acrescentam. O ambiente de promiscuidade, de imoralidade. E às vezes a gente está naquele ambiente. Irmãos, e não precisa você ir para o boteco, não. No trabalho já acontece isso. Eu lembro que eu estava no curso, na sala de aula, não conhecia o indivíduo, eu estava sentado na sala de aula, assistindo a aula, ele era o colega de sala. Nunca vi ele na minha vida. A primeira vez que eu vi, ele pegou o celular dele e me mostrou algo indecente. Tanta facilidade. Aí eu falei para ele, cara, não dá para mim. Ele o que foi? Eu digo, sou cristão. Ô, cara, me perdoe, foi mal, me perdoe, porque eu não tenho cara de cristão, eu sei disso. Porque existe um cristão que tem cara e eu não fui abençoado com essa cara de cristão. Eu sei que eu não tenho cara de cristão. Então ele olhou para mim, viu que eu não tinha cara de cristão, e ele aí foi compartilhar comigo algo que não é louvável para um cristão. E aí eu digo, mesmo não tendo cara de cristão, eu tive que me manifestar como tal. Eu falei, cara, não dá para mim. Eu digo, eu sou cristão. Ô, cara, foi mal, me perdoe. E às vezes, até no horário de almoço na empresa, você tem que fugir para um lugar, ficar isolado. Não é porque você não quer se relacionar, porque aquela roda de conversa não vai falar nada que agregue valores. Eu estava almoçando no trabalho, hora de almoço, 1 hora de relógio. Toda vez que o sujeito vai lá, que vai comer junto com a gente, a conversa não tem nada a ver, o cara só fala de prostituição. Eu falei, cara, você só fala disso, cara. Você é doente, cara? Você parece que está doente, cara. Você só fala disso. Chega um ambiente e fica desagradável. Porque eu, como cristão, eu também não posso chegar em um ambiente e querer impor a minha fé. Eu tenho que respeitar as pessoas, mesmo que elas não são da minha fé. Mas também eu tenho o direito de não ser importunado com algo que eu discorde. Então, direito e deveres. Estamos almoçando aqui, cara, algo saudável. Segura a onda aí. Segura o freio de mão. Você parece que está doente. Então, a felicidade é você entender que você não deve estar colocando a sua audição onde não deve. E às vezes nós emprestamos a nossa audição até para saber da vida dos outros. Como as pessoas se interessam pela vida do outro? Será que eu preciso ouvir a respeito do outro, a não ser que eu tenha o poder de fazer alguma coisa para ajudar o outro? Caso eu não tenha, por que eu preciso ouvir aquilo?
Só que a vida dos outros é tão importante que quando você vai no supermercado, tem aquela fileira que agora colocaram no supermercado, enquanto você vai chegar no caixa, você passa pelo corredor da morte econômica. Sabe qual é o corredor da morte econômica? É aquele corredor que tem um bocado de coisa para você comprar. Você está no corredor, tem um salgadinho, tem um biscoito, você já está... E aí você começa a olhar e tem uma revista Tititi. Olha o nome da revista. Tititi. O que é isso? Fofoca. E o grave da coisa, vende a revista do Tititi, vende. O que é que tem no Tititi? Quanto o Neymar ganha. Para que eu quero saber quanto o Neymar ganha? Para eu olhar quanto o Neymar ganha e olho para o meu salário. Eu fico alegre, irmãos. A atriz tal se divorciou do ator tal. Para que eu quero saber da vida conjugal da atriz? E às vezes nós emprestamos o nosso tempo a essas informações que a gente poderia estar fazendo outras coisas que iria agregar valor. Você é o que você consome. Tem pessoas que têm trauma de sair na rua. Nunca foi assaltada, mas tem trauma, sabe por quê? Só anda assistindo noticiário de morte, de tragédia. Se tornou uma consumidora de tragédia. Quando ela sai, ela é tomada pela tragédia, por trauma. Tudo ela se assusta, ela fica preocupada porque você é aquilo que você consome. Assim como os alimentos que não são saudáveis, ele gera consequências para a nossa saúde. Aonde você põe a sua audição, aonde você coloca os seus olhos, vai consumir você também. E você vai ser consumido por isso. Você vai se tornar isso. Bem-aventurado o homem que não escuta conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui, irmãos, está falando sobre 3 passos para a regressão espiritual. Perceba que ele diz, bem-aventurado o homem que não anda. Você pode até falar assim, a primeira coisa, o homem para cair espiritualmente, primeiro ele começa andando. Não é o cara que estava cheio do Espírito Santo no domingo e na segunda-feira ele se desviou. Mas ele estava uma bênção para mim e para você. Para mim e para você ele estava uma bênção. Mas diante de Deus o Senhor já está observando ele há muito tempo. Porque o homem começa andando. O cara não vai, vou pecar assim agora que eu planejei. Eu estou falando de um crente verdadeiro. Ele começa andando com o pecado. Não é bem assim não. Eles não são cristãos, mas só falta entregar a vida a Jesus, são gente boa, esse cara é do bem. É melhor do que muitos crentes que eu conheço na igreja. Olha, ao ponto que o cara chega a falar isso. Não, ele não é crente não, mas é melhor do que muitos irmãos que eu conheço na igreja. Então assim, primeiro começa andando. Começa dando ouvido, na verdade. Ele começa dando atenção. Não vou dar atenção aqui ao conselho dos ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ou seja, você não pode andar segundo o conselho dos ímpios. Nós vamos andar segundo o conselho da palavra, segundo o conselho das escrituras, segundo o conselho do evangelho, segundo o conselho de Jesus Cristo. Então o homem, para cair espiritualmente, primeiro ele começa andando segundo o conselho dos ímpios. Só que aí aquele andar está tão legal, está tão bacana, aquela conversa está tão boa, aquela atenção está tão boa, que ele diz assim, não, andar não resolve não, eu agora vou parar. Ele agora se detém. Começou andando, ele agora para. Mas aí depois ele para, dá uma atenção maior e diz, não, parar agora não resolve, eu agora vou me assentar. Jogou a toalha. Muitos homens hoje que estão afastados, muitos cristãos hoje que estão afastados do evangelho, começou andando. Não tem nada não é bem assim não, é só uma praia, é só um rolê, é só um cinema, é só uma amizade. Aí está lá o cristão, no meio dos não cristãos, que quando o cristão chama ele para ouvir a palavra, ele nem vai na igreja, inventa mil desculpa, mas o cristão está lá no meio dos não cristãos, e só com a licença da palavra, só porcaria. E o cristão está ali, consumindo porcaria, só porcaria. E o cristão está consumindo porcaria. Chega no culto, o culto foi frio, porque eu não senti a presença de Deus. Meu irmão, você estava na lama. A grande dificuldade é que a gente quer vir para a igreja, para que quem está aqui à frente acenda a chama que está apagada. Eu passo a semana toda consumindo esterco da sociedade. Mas quando eu chego na igreja, se vira nos 30 ministério de música, se vira nos 30 pregador, mas eu quero sentir a presença de Deus. Se eu não sentir a presença de Deus, é porque vocês estão fracos. Mas na segunda, na terça, na quarta, está consumindo esterco social. Está investindo mais de 10 horas de relógio na rede social, vendo a vida de fulano, a vida de Beltrano, a vida de Ciclano.
E quando chega na casa de oração, quer sentir presença, não vai sentir presença. Se a presença de Deus fosse igual ao Wi-Fi, você ia dizer, cadê o sinal do Wi-Fi? Você ia procurar e não ia achar. Porque você está sem rede. Você está desconectado. Você está em outra dimensão. Porque está consumindo aquilo que não gera valor. E você está se tornando aquilo que você está consumindo. Nada está bom, nada flui, nunca está legal. Por quê? Porque eu estou consumindo algo que não está sendo bom para mim. Então todo cristão hoje, que hoje está entregue na roda dos escarnecedores, que jogou a toalha, que são titulados como desviado, ele começou ouvindo, dando atenção, andando com o pecado. Mas o andar com o pecado ficou tão prazeroso, que agora ele falou pecado. Não basta andar, uma cadeira para mim, uma cadeira para você, e agora eu vou me sentar com você, eu agora vou trocar figurinhas com você, eu agora vou negociar com você. Esse homem, a Bíblia diz que ele é infeliz. Esse homem, a Bíblia diz que ele não é feliz, porque feliz para Deus é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Interessante que a Bíblia é magnífica nesse aspecto, que ela diz que o homem feliz, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, se alguém está assentado na roda dos escarnecedores, pode faltar dinheiro para ele, pode faltar muitas coisas, mas uma coisa não falta para ele: tempo. Se ele está naquele lugar, é porque ele tem tempo. Se ele não tivesse tempo, ele não estaria ali. Então ele tem tempo sobrando, que ele usa até do tempo que está de sobra para estar sentado na roda dos escarnecedores. E a Bíblia diz que antes, o versículo 2, antes o seu prazer estar aonde? Na lei como lindo coral, na lei Então a Bíblia está dizendo, já que você tem tempo para estar na roda dos escarnecedores, substitua o investimento que você está fazendo no seu tempo e não fica na roda dos escarnecedores. Pega esse tempo e invista na lei do Senhor. E detalhe, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Prazer, a palavra-chave aqui é prazer. Quando nós colocamos em prática algo com prazer, a hora passa e você não sente. Por que Emerson tem dificuldade para orar? Porque Emerson não tem prazer na oração. Porque se eu tiver prazer na oração, eu vou orar e alguém vai ter que me cutucar para eu voltar para a terra. Porque eu estou tão tomado de prazer que eu estou orando a Deus, conversando com Deus. O prazer faz a diferença. Quando você come uma comida de um cozinheiro que preparou, porque ele trabalha apenas no restaurante e ele não queria ser cozinheiro, mas não teve oportunidade, e ele foi ser ajudante e tornou-se um cozinheiro. O gosto é diferente de uma dona de casa que prepara com prazer. Hoje Tamires falou, eu faço a mesma comida que minha irmã faz, uso o mesmo tempero que minha irmã faz, mas o gosto é diferente. É diferente, porque cada pessoa tem o seu toque, cada pessoa tem a sua maneira de preparar. Teve um jovem que foi tomar conta do jardim no condomínio. As plantas morreram, enquanto o outro estava de férias. Quando o jardineiro voltou de férias, as plantas reviveram. Parece que há uma conexão. Quando você faz com prazer, é diferente. Fazer com prazer. E aqui ele está dizendo, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Ou seja, ele lê a palavra de Deus durante o dia, ele lê a palavra de Deus durante a noite, ele lê a palavra de Deus na manhã e ele lê a palavra de Deus no anoitecer. Mas isso é o prazer. Você tem prazer de pegar esse livro, a Bíblia Sagrada, que muitos consideram como arquivo morto. Muitos olham para esse livro e dizem, que Deus? Quem escreveu a Bíblia? Foi Deus que escreveu? Deus desceu do céu? Deus que escreveu isso aí? Não, isso é mentira, isso aí é relativo. Não, um homem foi engolido por um grande peixe, abriu o mar e o homem passou, mentira. Mas você não. Você como pega esse livro aqui, isso aqui não é um livro, um arquivo morto. Irmãos, se isso aqui fosse um mel, a vontade que dava era de ficar lambuzado no mel. Se isso aqui fosse um pão, a vontade que dá de você comer esse pão e se debruçar. Aqui é a palavra de Deus.
prazer na lei do Senhor. Um homem bem-aventurado, ele tem prazer em ler a Bíblia Sagrada. Ele medita na palavra do Senhor durante o dia, ele medita na palavra do Senhor durante a noite, partindo do princípio que você é o que você consome. Se você consumir isso aqui, quem você vai se tornar? Leia a palavra do Senhor todos os dias e diga quem você vai se tornar, que tipo de pai você vai ser, que filho você vai ser, que pastor você vai ser, que líder você vai ser, que ovelha você vai se tornar. Você não está lendo qualquer livro, não. Você está lendo a palavra de Deus, o pão vivo que desceu do céu. Coma pão de manhã, coma pão de noite, se debruça no mel de manhã, se debruça no mel de noite, que você é o que você consome. Eu quero ver, eu vou falar de mim, eu quero ver eu ter tempo para olhar quanto que Neymar ganha. Não dá tempo. Não, eu vou querer saber porque Davi falou do Salmo 51. Eu vou querer saber. Eu vou querer saber porque o homem caiu. Eu vou querer saber. Porque nós somos aquilo que nós consumimos. Se você congrega em uma igreja que tem responsabilidade com a palavra de Deus, que tem responsabilidade com o Evangelho, que tem responsabilidade com a Bíblia, não é uma igreja que faz propaganda de homens, de placa, mas é uma igreja que fala de Cristo, uma igreja que fala de pecado, uma igreja que fala de vida de cruz. Você vai se tornar aquilo que você está consumindo. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Mas pastor, eu não estou tendo prazer na lei do Senhor. Peça a Deus para enxertar em você prazer. Palavra de Emerson Marques. Não é todo dia que eu quero ler a Bíblia. Não é todo dia. Mas eu sei que eu tenho que ler todo dia. Essa ideia de pastor que não... Superman, não, para que não cola esse negócio. Não cola, porque Deus sabe quem nós somos. Não é todo dia. Mas é diferente quando você diz, Senhor, eu não tenho vontade de ler a tua palavra todos os dias, e eu sei que isso não é normal para um cristão. Senhor, põe em mim fome e sede da tua palavra. Porque, irmãos, cá para nós, tem pão e água, está faltando fome e sede. A palavra de Deus é o pão, a palavra de Deus é a nossa água. O que está faltando é isso. Às vezes a gente vai ler a palavra do Senhor, você tem que desconectar o celular, porque chega uma mensagem, alguém liga, aquela agitação, e como você menos espera, o dia passou por cima de você, e você não leu a palavra de Deus. Você precisa ter prazer na lei do Senhor. Eu preciso ter prazer na lei do Senhor. Nós precisamos ter prazer na lei do Senhor, e nessa lei meditar de dia e de noite. E a Bíblia diz, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí a Bíblia está dizendo, olha o que a Bíblia está dizendo, verso 3, ele é como árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer prosperará. Você consegue imaginar uma árvore plantada junto a águas correntes? O que é que vai faltar para essa árvore? A Bíblia está dizendo que quando você tem prazer na lei do Senhor, você é uma árvore plantada junto a correntes de águas. E detalhe, a Bíblia diz que você vai frutificar, porque você vai dar o seu fruto na estação própria. Na estação própria você vai frutificar. E tudo quanto fizer, prosperará. E nem sempre a prosperidade é resultado positivo, mas às vezes a prosperidade está associada ao entendimento que você tem do reino. Que às vezes você vai perder, mas o reino vai ganhar. Isso é prosperidade. Às vezes você mora em uma casa simples, e tem pessoas que moram na cobertura dos melhores apartamentos de São Paulo, mas não tem a paz de espírito que você tem. Isso é prosperidade. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, e será como árvore plantada junto à corrente de água, que dará o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Às vezes encontramos pessoas em crises, na sua crise particular, na sua crise conjugal, na sua crise social, e quando você começa a ajudar essa pessoa, você percebe, o defeito é que você não está tendo prazer na palavra de Deus. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui está falando de dois tipos de viver.
duas formas de viver. A vida do crente, vamos dizer assim, e a vida do não crente. E aí no verso 4 ele fala do não crente. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Deus conhece ambos os caminhos. Deus conhece o caminho dos justos e Deus conhece o caminho dos ímpios. A primeira carta do apóstolo Paulo à igreja em Coríntios, no seu capítulo 15, capítulo 15, da primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 15, versículo de número 33, ouça o que está escrito: não vos enganeis, as más conversas corrompem o bom costume. Não precisa o pastor dizer isso, não precisa as ovelhas cobrar isso do pastor, porque se de fato nascemos de novo, o Espírito Santo é que nos conduz. E é impossível alguém que nasceu de novo estar em um ambiente desagradável e o Espírito Santo não inquietar ele. Não vos enganei, as más conversas corrompem o bom costume. Ah, mas eu sei o que eu estou fazendo. Ah, mas eu tenho experiência. Ah, mas é a obra que Deus confiou na minha mão. Ah, mas é o meu chamado. Ah, mas eu tenho 10 anos de igreja. A Bíblia está dizendo que corrompe, irmão. Se a Bíblia está dizendo que corrompe, você vai dizer que não corrompe? Não vos enganei, as más conversações corrompem o bom costume. Não adianta nós tentarmos enganar a nós mesmos. As más conversações corrompem os bons costumes. Contextualizando esse versículo, eu diria: seja seletivo nas suas amizades. Eu tenho muitas amizades que não são cristãs. Muitas. Mas elas me respeitam. Se você está em um ambiente que eles compartilham porcaria, sabendo que você é cristão, não fique triste o que eu vou dizer para você, tá? Não fica triste. Não tem nada a ver com você, tem a ver com eles. Eles não consideram você como verdadeiro cristão. O comportamento é tão interessante que quando uma pessoa que não é cristã, ela fala até um palavrão, e ela percebe que tem um cristão: ô irmão, me desculpe. Aí pode saber, o pessoal aqui sabe que realmente ele me respeita como cristão. Mas se eu estou em um ambiente que tudo é compartilhado e eles sabem que eu sou cristão, eu não vou cobrar nada dele não, eu vou me policiar, eu vou me examinar. Peraí, que tipo de crente eu tenho sido? Porque eu não estou sendo respeitado como cristão aqui nesse lugar. Eu não estou sendo respeitado como referencial aqui nesse lugar. Não é como melhor, porque crente erra, crente peca, crente falha, crente mente, crente tem inveja, a gente tem tudo isso. Só que te reconhece e pede a Deus misericórdia. Mas crente tem inveja, tem crente que fica triste com a alegria do outro crente. Tudo isso tem na igreja, irmão. A igreja é um lugar cheio de pecador que reconhece que é pecador. A diferença é essa: a gente reconhece que tem mazelas. Mas essa ideia de que é um parque, é tudo, não é tudo lindo não, irmão. Não é tudo lindo não. Tem gente que é machucada dentro da igreja, que é ferida dentro da igreja. Tem gente que quer governar a igreja, quer mandar na igreja, quer determinar a igreja. Tem tudo que é tipo de gente na igreja. E isso não é escândalo, não é um problema das igrejas locais. Leia Coríntios, você vai ver como era a igreja de Corinto. A gente olha para a Bíblia, então não é nada novo. Não há nada novo debaixo do sol. Mas eu tenho que ser seletivo nas minhas amizades. Eu tenho que ser seletivo. Eu não vou obrigar as pessoas a ser cristãs, mas eu também não sou obrigado a comer tudo que eles colocam na mesa. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Qual conselho você tem seguido? Eu lembro de um jovem, eu já compartilhei aqui com os irmãos, que eu fui visitar ele, ele foi vítima de uma arma de fogo. Ele não era cristão, e eu fui visitar ele. Cheguei lá, levei a palavra de Deus junto com os irmãos, colocamos ele no ombro, levamos até a igreja, ele pulando de um pé só, a gente levou ele para a igreja, ele voltou. Mas eu falei para ele: os irmãos chegaram aqui na sua casa, trouxe biscoito, trouxe leite, trouxe a palavra de Deus, trouxe oração, mas eu sei que quando a gente sair, os ímpios vai dizer: vamos pegar ele e vamos matar ele.
Porque tem isso aí. Mas você vai escolher que caminho você deve seguir. Infelizmente, ele não abraçou o conselho. Continuou na vida do crime, morreu na porta de casa. Uma outra oportunidade, estávamos evangelizando, um jovem entrou na igreja, a irmãzinha pegou ele, aquilo ali foi algo sobrenatural. A irmãzinha começou a chorar pela vida daquele jovem. Chorando pela vida dele. Falou, meu irmão, jovem, saia desse caminho, entregue a sua vida a Jesus. Deus está me mostrando você morrendo, sendo traído pelos seus próprios amigos. E ele estava assim, ó. Ela me chamou, porque ele era jovem, ela era uma senhora. Ela me chamou para entrar na sala, mas eu não falei nada. Eu deixei só ela evangelizar ali. E ela evangelizando ele, e ele assim olhou para a senhora e deu risada. Que nada, tia, que nada. Morreu os próprios colegas. Morreu. Os ímpios não são assim. Os ímpios são cruéis. São maldosos. Os ímpios dizem assim, você é crente, mas não é besta. É isso que o ímpio diz. Se diz uma para você, tem que ouvir duas. Esse é o conselho do ímpio. O conselho do ímpio é esse. Esse é o conselho do ímpio. Não, você não pode aceitar isso não. E o conselho de Jesus? Se alguém bater na tua face, mas pastor, eu não tenho fé para oferecer a outra, mas tem a perna para correr, mas não revida. Você não é obrigado a oferecer a outra, tá? Apesar que tem tapa que no primeiro você já deita. Mas se não tem fé para dar o outro, corre. O que Jesus está dizendo é, não dê a outra face, não paga o mal com o mal, mas ganha o mal com o bem. Se você vê que não tem estrutura, foge. Eu estava jogando bola e aí um indivíduo lá, ele mirou em mim e falou, eu vou te pegar que você bateu em mim. Eu não lembro de ter batido nele. Ele falou, eu vou bater em você. E eu corri, ele atrás de mim, eu correndo, ele atrás de mim. Aí um outro colega entrou e falou, se você bater em Emerson, você vai bater em mim. E aí ficou aquele clima pesado e o futebol terminou. Nunca mais fui jogar bola naquele lugar. Porque eu não sei, irmãs e irmãos, se ele batesse em mim, eu não sei se eu ia dormir, eu não sei se eu ia correr, eu não sei se eu ia dar outra face, ou eu não sei se eu ia usar as minhas duas mãos. Então eu fugi da aparência do Espírito Santo. É algo de precioso que está na sua vida, amém? Não negocie. Seja seletivo nas amizades. Eles têm que respeitar você como uma mulher de Deus, e você é uma mulher de Deus. Você é um homem de Deus. Ah, eu não sou pregador, esqueça título. Eu estou falando que você é um homem e uma mulher de Deus. Então, não siga o conselho dos ímpios. Porque vai contaminar você. A más conversas corrompe o bom costume. Vai corromper você. Fuja da aparência do mal. Mas que o meu prazer, que o seu prazer esteja na lei do Senhor. Irmãos, imagine eu acordar um dia com fome e pegar essa Bíblia e começar a devorar. Meu Deus do céu. Ainda vou chegar nesse nível igual a você. Comer a palavra de Deus. Ver a história de Davi. Ver José fugindo. Vendido pelos irmãos. E você entrar na história. Começar a imaginar. Chorar lendo a Bíblia. Dar risada lendo a Bíblia. E dizer, meu Deus, que livro é esse? Que coisa. No próximo culto você já vem todo... Porque você não vem esperando, você vem para dar. Porque você pode chegar aqui no culto e alguém está esperando você na porta. Ô irmão, você não pode. Ah, não, mas ninguém me conhece. Você pode chegar e se aparecer um mendigo aí na porta. O mendigo não sabe quem é o pastor. Ainda bem que hoje eu não estou de gravata e paletó. Então estou igual a você, estou civil. Hoje eu não estou usando a farda. E se o mendigo cruzar no seu caminho ali agora? Ore por mim, irmão, e aí agora? Me dê uma palavra aí, irmão, e agora? Ou não tenho nada porque eu vim também para receber. Mas se você já vem em casa, já meditou na palavra, já vem de uma semana de devocional, a sua Bíblia é toda marcada, toda grifada, toda riscadinha, me dê uma palavra aí, você vai lembrar daquela palavra que Deus deu para você e vai compartilhar com ele e ele vai ser abençoado. Por isso que é bom você ter prazer na lei do Senhor. Não no tititi, não na atriz, não no ator, mas olha como você está gastando o seu tempo. Invista o seu tempo. Eu fico às vezes triste, irmão, porque 4 horas do meu dia eu entrego só o meu trabalho. Só para chegar no trabalho é quase 4 horas, para ir e para voltar. Todo dia eu durmo no metrô.
Essa semana eu dormi, a moça foi piedosa e tocou em mim. Eu digo, já cheguei no Tucuruvi. Eu ia voltar para lá, para Jabaquara. Imagine a situação. Ainda tem aquele lance de você acordar em Jabaquara e dizer assim, o que é que tá... Ainda tem um lance de você tentar entender onde é que você está, né? Cansado. E às vezes a gente tá... Eu tento ler o livro assim, vou lendo o livro, cai no chão, pá, digo, meu Deus. E tem gente com o tempo tá jogando fora. Deus vai apertar esse parafuso, que esse tempo que você está jogando fora eu queria, hein? Então aproveite seu tempo. Tenha prazer na lei do Senhor. Porque você é o que você consome. Consuma a palavra de Deus, que você vai se tornar um pequeno Cristo na face da terra. Amém? Se coloque de pé.